uma coisa, qual é o papel do dinheiro na sua vida? Tem muitas pessoas que acham, né, que comprando, adquirindo cada vez mais, assim serão felizes e parece que não se satisfazem nunca. Hoje nós vamos procurar entender qual é a relação que existe entre o dinheiro, a saúde e o sagrado. E quem está aqui para falar sobre este assunto é o psicólogo e também o autor do livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, Valdemar Magaldi Filho. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu, Mari. Bom, deve ter dado um trabalho danado escrever esse livro, né? Foi bastante. Agora, qual é a relação, então, que existe entre o dinheiro, a saúde e o sagrado? Eu entendo assim que o ser humano, ele vive meio que em função desses três aspectos, né? O dinheiro hoje virou um bilhete de biossobrevivência, onde sem ele você não consegue ter a mínima condição de existir no mundo contemporâneo, né? E esse mesmo homem precisa manter a saúde e investe muita energia pela saúde, mas também pela própria dimensão do sagrado, porque assim, o sagrado movimenta muito também a energia no ser humano. E hoje a gente percebe que o dinheiro ele pode ser usado tanto para favorecer quanto para desfavorecer a saúde e o sagrado, né? Então está tudo interpenetrado, uma coisa está ligada à outra, né? Até porque a própria dádiva ligada ao sagrado na época passada, depois da monetarização da própria vida, também foi monetarizada. Então a dádiva também hoje é demonstrada através do dinheiro, né? Isso é. Agora, tem muitas pessoas que falam, o dinheiro não traz felicidade, mas compra muita felicidade. Você acha que o dinheiro compra realmente momentos de alegria? Eu acho assim. Você falou em felicidade e alegria. Tem que desconstruir São isso, diferentes. né? Isso. A felicidade o dinheiro não compra, né? A felicidade ela é uma conquista através do autoconhecimento. Agora, o dinheiro compra prazeres efêmeros, né? Com dinheiro o indivíduo se sente mais facilitado para adquirir prazeres imediatos, né? Mas não dá felicidade, porque assim, cada vez mais o indivíduo vai tendo prazer, mas ele não vê sentido na vida, e aí chega uma hora que o prazer também não é suficiente, né? Isso é verdade. Agora, Magaldi, o que a gente percebe é que as nossas crianças estão sendo cada vez mais estimuladas a ter, a comprar. Onde é que tudo isso vai parar? O que é que pode acontecer com essas crianças quando se tornarem adultas? A gente já está vendo as consequências desse frenesi, né, que nós estamos vivendo na contemporaneidade por conta de toda essa questão ecológica, ambiental, esses excessos todos que estão gerando catástrofes e catástrofes em vários tipos de situações, né? E por conta disso, né, competição, acúmulo, se nós não repensarmos a vida, certamente vai ser um futuro meio insólito, né? Um futuro cada vez mais aterrorizador, né, para a nossa humanidade. Por isso que eu acho que é o momento agora de refletir e ver se eu estou usando esse dinheiro a serviço da saúde, não só do ser humano, mas do planeta como um todo, e a serviço do sagrado. Caso contrário, esse dinheiro está sendo mal empregado, né? Quando que o dinheiro é mal empregado? Quais são as atitudes, os gestos que fazemos quando empregamos o dinheiro de maneira errada? Então, principalmente quando o indivíduo está usando o dinheiro só para o acúmulo e para o exercício do poder, pelo poder, né? E o que a gente vê isso acontecer de uma forma muito, muito continuada, né? Grandes fortunas acumuladas, um dinheiro que fica empregado só em nome do próprio dinheiro. Isso não leva a qualidade de vida nem para a pessoa que adquire o dinheiro, ele fica meio que aprisionado pelo próprio dinheiro. Num dos capítulos do livro eu faço uma análise do tio Patinhas e eu mostro claramente isso, né? O quanto que o tio Patinhas tinha que agradecer os irmãos Metralha, porque ele só podia sair da caixa forte de dinheiro dele quando os Metralhas saíam da prisão para poder roubar o dinheiro dele. Se os Metralhas não saem da cadeia, ele não sai da prisão econômica dele, né? Então, quer dizer que é uma relação de interdependência mesmo, né? Ou seja, sem Metralha não teria havido Patinhas. Não era o dinheiro que dava vida para ele, era exatamente os Metralhas que davam vida para ele, né? E por aí afora a gente vai percebendo que esse dinheiro só do acúmulo, desse capitalismo acumulativo, não leva a nada, só doença mesmo. Agora, você não acha que esse acúmulo que acontece cada vez mais frequente na vida das pessoas, não é em função de uma certa instabilidade, uma certa insegurança, com medo de que futuramente possa vir a faltar? Então, porque isso é um outro dado importante. Nós vivemos uma cultura
E principalmente a civilização americana vive muito essa cultura e espalhou pelo mundo todo, que é a cultura do medo. Muito bem representado por aquele documentário do Michael Moore, né? Onde ele fala sobre tiros em Columbine. E essa cultura do medo faz o indivíduo ter a fantasia de que, tendo posses, tendo dinheiro, ele está mais seguro. Mas isso é uma ilusão, porque quanto mais o indivíduo tem esse dinheiro, mais ele vai precisar de proteção para preservar o dinheiro. Então, o dinheiro se torna um elemento muito mais provocador de medo do que de segurança para ele, né? Isso é verdade. Agora, Magaldi, como é que a gente pode usar o dinheiro em benefício ao sagrado, ou aquilo que representa o sagrado para cada um de nós? Então, eu acho que através da ampliação de consciência mesmo. Eu tenho um trocadilho que eu digo assim, que a nossa estrutura atual fomenta um movimento quase que inconsciente das pessoas de comprar o que não precisa com dinheiro que ainda não ganhou para impressionar quem não conhece. Então, assim, o indivíduo não sabe nem por que ele está entrando nisso, mas a gente entra nessa ciranda e é interessante para esse capitalismo vigente, porque aí a pessoa fica alienada, né? Então, ela tem que trabalhar para pagar a dívida do cartão, do crédito que ela recebeu, para comprar aquilo que ela não precisava, para impressionar quem ela não conhece, e aí ela não tem tempo de se questionar. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Eu sou feliz? Eu estou pleno? Se eu morrer agora, eu estou morrendo bem? Né? Então, eu acho que a partir daí o indivíduo começa a parar um pouco, se pensar, se rever, né? E aí sim, a vida ganha uma dimensão sagrada. Ou seja, ele vai encontrar o ofício sagrado, o sacro ofício do viver, entendeu? Por isso que você disse no início que a felicidade vem do autoconhecimento. Com certeza absoluta. Sem esse autoconhecimento, a pessoa não é feliz. Mas é difícil isso, não é, Magaldi? Como é que a gente busca isso na correria do dia a dia? Parece que a gente está sempre em movimento, sem tempo para pensar, né, na gente mesmo. Eu brinco dizendo assim que o maior desconhecido da gente é a gente mesmo. Eu consigo parar horas para entender um computador, para entender uma máquina, para ler um livro. Mas eu não consigo ficar 5 minutos parado para tentar me compreender. Perceber como é que são os mecanismos de pensamento que eu normalmente faço, como é que é o sentido da minha vida, se esse meu fazer tem algum sentido maior, ou se é só para essa sobrevivência do comer, beber, dormir e esperar a morte chegar. E por que temos essa dificuldade, Magaldi? Você já chegou a alguma conclusão também? Será que não damos a importância que temos? É muito comum isso, né? Como eu sou um analista junguiano, eu recebo muitas pessoas nessa faixa de 40 para frente anos de idade, né? Que é o que a gente chama de metanoia, o que está além da razão. É muito comum as pessoas conseguirem acumular dinheiro e tal e não ter sentido de vida. E elas adoecem, deprimem, fazem síndrome do pânico, fazem sintomas psicossomáticos, mas de repente essas doenças todas são um portal para o indivíduo se autoconhecer e entrar num processo diferente desse processo totalmente alienante que é a vida. Então, assim, eu vejo que é um caminho mesmo esse autoconhecimento, que em alguns momentos da vida você está mais aberto a ele, né? Magaldi, quando você fez esse livro, você escreveu pensando em quem? Para quem? Na verdade, assim, eu já tenho estudado essas questões há muito tempo. Como eu sou analista junguiano, Jung, ele foi um dissidente do Freud e ele começou a trabalhar a dimensão da espiritualidade como sentido de vida, não é? E nos meus estudos de Jung, a gente percebe sempre que as questões ligadas à religião, de religação, são muito importantes para todos os seres humanos, né? E aí eu fui estudando religião, acabei entrando num mestrado em ciências da religião, onde eu trabalhei a questão da crise do sagrado e mostrando o quanto que, para a grande maioria das pessoas, o sagrado é violento. Ele acaba mobilizando de forma violenta e é só assim que a pessoa se converte e a vida muda completamente. Com violência? É uma violência, assim. Quando Moisés estava andando, por exemplo, foi violento aquela cena da sarça ardente. Quando Paulo converte, foi violento a cena de conversão, onde ele cai na estrada de Damasco, fica cego e entra em contato com uma dimensão maior, perguntando: por que me persegues? Geralmente o sagrado, ele entra de uma forma violenta, porque tinha que quebrar o padrão do indivíduo, quebrar os paradigmas. Então a gente só aprende essa relação com o sagrado com a dor. Normalmente é assim que acontece. Mas pode ser com amor.
Pode ser com amor, mas a via de regra é sempre alguma coisa muito significativa que mobiliza a pessoa, é uma visão, é uma imagem, é uma aparição que faz a pessoa converter-se totalmente. A história religiosa mostra que é assim que funciona a grande revelação do sagrado para as pessoas. Bom, e aí eu fiz o meu mestrado nessa área. E depois eu resolvi continuar e fiz um doutorado. E o meu doutorado era em relação ao dinheiro, porque era a segunda grande queixa que surgia no meu consultório, né? Assim, as questões econômicas. É profissão, trabalho, e como eu trabalhei também nessa área empresarial, eu acabei juntando esse conhecimento e acabou vindo dinheiro, saúde e sagrado. A interface dessas questões todas. E foi bastante pesquisa, eu trabalhei em cima de autores da antropologia, da psicologia, da sociologia, da economia, Nossa, estudou bastante. da medicina, e aí, nossa, se você vê, só a bibliografia é um monte de coisa. Mas foi muito rico para mim, né? Me ampliou muito os horizontes. Né? Bom, qual é a conclusão que você chegou depois de tanta pesquisa, depois de tanto estudo, Magaldi? Bom, primeiro que o dinheiro é uma grande energia que precisa ser circulada, né? Como acontece lá na parábola dos talentos, né? Bíblica, onde o pai dá lá uma quantidade de talentos para cada um dos filhos e cada filho lidou com esses talentos de uma maneira. Talento tem duplo sentido. Talento é capacidade, potencialidade, mas também era dinheiro àquela época, né? E aí o filho mais temeroso, com medo de fazer mau uso do talento, vai lá e enterra o talento. O outro guarda uma parte, mexe na outra, e o outro vai circulando, trocando e tudo mais, né? E quando o pai retorna, um perdeu tudo. Mas o pai elogiou, porque apesar de ter perdido, ele ganhou muito conhecimento. O outro conseguiu triplicar os talentos, mas aquele que enterrou, o talento apodreceu. Então ele não teve nem experiência de vida, nem um uso adequado do próprio talento, né? Então é nesse sentido que eu vejo o dinheiro. A pessoa tem que estar usando o dinheiro com consciência, entendendo que esse dinheiro está muito mais a serviço do humano do que desse prazer imediato da vida, não é? Tá certo. Pois é, gente, hoje aqui em nosso programa, você deu para perceber, né? Quer dizer, percebeu que dinheiro, saúde, sagrado tem que andar em equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu conversei com o Valdemar Magaldi Filho, que é autor do livro. Olha, muito obrigado por sua presença aqui, viu, Magaldi? E com certeza eu vou ler com muito carinho, porque, olha, essa pesquisa vai valer a pena para todos nós. Legal. Que é a grande descoberta. Muito obrigada, Magaldi. Obrigado eu. E você já sabe, qualquer dúvida é só escrever para a gente, anote aí o endereço. Caixa Postal 12831, o CEP é 04010-970 São Paulo, ou por e-mail vivereconviver@paulinas.com.br. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto um instantinho só, não saia daí.